que eu mostrei foi um pouquinho do que a gente tem feito nos últimos anos. Então eu mostrei um pouquinho do ponto de vista de estrutura, de plataformas, né? Como é que a gente repensou a internet para oferecer o melhor produto para o usuário. Então tem o lado da entrega do conteúdo da melhor forma, para garantir a melhor experiência. Aí tem o outro lado, que é como é que a gente se preocupou e como é que a gente fez para garantir um maior índice de visibilidade para cada anunciante presente nas nossas páginas. E aí a combinação dessas duas coisas resulta, obviamente, em percepção de marca maior por cada usuário, em aumento do resultado de cada cliente, garantir aumento da exposição de cada cliente nosso, ao passo que eu distribuo o meu conteúdo em redes sociais e levo um anunciante junto comigo. Então, acho que a combinação de tudo isso, e que a gente já vê o reflexo no sucesso de cada produto, né? Hoje o G1, o maior site de notícias da internet, o Globoesporte.com também, o maior site de esportes da internet brasileira. Então, quer dizer, quem está junto com a gente nessa, quem está patrocinando cada um dos eventos, cada uma das editorias, cada um dos conteúdos que a gente tem aí, com certeza está ganhando muito em visibilidade e com todas essas características da Globo para garantir o melhor resultado para cada cliente. O que a gente fez, quando a gente lançou aí em 2006, esse novo projeto Padrões Globo, isso trouxe uma nova arquitetura de páginas, né? Um redesenho das páginas. E quando a gente fez isso, uma das preocupações que a gente teve foi em como garantir uma melhor visibilidade para cada um dos anunciantes, que é o que eu falei na resposta anterior. E aí o que a gente trouxe? A melhor relação, o melhor índice de visibilidade de marca, que é simples, é a relação entre a área total de uma página destinada a conteúdo versus a área total dessa mesma página destinada a anúncios, né, em quantidade de pixels mesmo. E o que a gente tem hoje é a menor quantidade de anúncios por página, com mais destaque para cada anunciante. E aí a gente chamou isso, né, do índice de visibilidade de marca, que a gente não divulga, mas internamente é uma premissa para desenho de cada novo produto. O que a gente utiliza alcance, né, o que a gente tem ferramentas para medição de audiência de cada produto. Então a gente usa internamente a nossa ferramenta e usa também dados do Ibope, enfim, de outros institutos. Então um ponto acho que é a audiência, né? Como é que a gente está entregando, para quantas pessoas a gente está entregando essa marca. O segundo é qualificação do público, né? Afinidade. E a gente tem hoje uma concentração muito grande de usuários muito mais qualificados do que a média da internet. Eu tenho hoje, por exemplo, a maior concentração de usuários banda larga do que qualquer outro portal. Uma outra coisa, tempo de permanência de cada usuário num site nosso. Hoje a gente tem também o maior tempo de permanência em sites de notícias, esporte e entretenimento do que qualquer outro portal da internet brasileira. Aí tem mais um último ponto, que é o índice de interação com cada peça, que aí está muito ligado mais ao resultado que o cliente pode obter com aquela veiculação e depende talvez um pouco menos do portal, né? Porque depende da atratividade daquela peça, depende de como é que aquela peça está contextualizada na programação de mídia do anunciante, se ele utiliza ou não alguma tecnologia rich media, exibição de um vídeo, por exemplo. Então esses são os critérios que a gente coloca como pontos de avaliação para o resultado de uma campanha. Sabe, é curioso porque é a primeira vez que a gente passa por uma situação como essa, né, por uma crise como essa, tendo a internet como veículo de comunicação, né, tendo a internet como meio de comunicação. Então a gente não tem histórico. E o que a gente vê é o seguinte, o crescimento da internet continua acelerado, o crescimento do mercado publicitário, né, internet, o ano passado foi em torno de 40%, ainda não saíram os números fechados do ano de 2008, mas a Globo na internet cresceu muito mais do que 40%, então assim, um resultado muito positivo. Para 2009 a gente já começou o ano com resultados acima do que a gente esperava, assim, Big Brother está sendo um sucesso, o próprio G1, Globoesporte.com. Então, assim, a gente, claro, sente alguns efeitos em função de grandes anunciantes que deixam de investir. Se ele deixa de investir no meio A, no meio B, obviamente, né, essa verba acaba sendo cortada para todo mundo. Mas o resultado que a gente tem tido em vendas está surpreendendo. Assim, em janeiro, fevereiro a gente já começou muito bem. E eu tenho conversado com os meus amigos, né, os meus amigos concorrentes, e eu percebo isso um pouquinho em todo mundo. Assim, todo mundo está vivenciando esse momento da internet de forma muito positiva. Vamos esperar para ver como é que vai fechar o ano, né?